consiste de paz, consiste de justiça e de alegria no Espírito Santo. Mas se nós formos ver, são poucas as pessoas que desfrutam da paz, da justiça e da alegria do Espírito Santo. E muitas vezes até pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que um dia entregaram suas vidas a Cristo, desceram as águas do batismo, mas ainda não conseguem desfrutar na alma o melhor do Senhor, o fruto do Espírito, a presença do Todo-Poderoso. E hoje eu gostaria de falar a respeito disso, porque uma vez que a nossa alma enferma, ela pode trazer vários prejuízos na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento social. Quando a alma está doente, nós nos tornamos infrutíferos no que diz respeito a manifestar a vida. Em vez de manifestarmos vida, nós manifestamos morte, nós manifestamos destruição e dor. Mas uma pessoa saudável na alma, ela manifesta a vida, ela manifesta a paz do Espírito Santo, ela manifesta a alegria, ela manifesta a justiça do Senhor, amém? Por quê? Porque a sua alma é curada. E uma das coisas que eu percebo é que muitas vezes o cristão, ele não trabalha a sua alma. Ele cuida do corpo, cuida da aparência, cuida da casa, às vezes cuida da saúde física, faz os devidos exames, toma remédio se precisar, ora a Deus por cura, mas muitas vezes ele não para examinar-se a si mesmo e ver o quanto a sua alma precisa de cura, o quanto a sua alma precisa de libertação, o quanto a sua alma precisa do toque, do bálsamo, do Espírito Santo. E eu gostaria que hoje nós pudéssemos juntos identificar alguns problemas da alma, algumas doenças que dizem respeito à alma e que fazem com que nós fiquemos pessoas enfermas, amargas, ressentidas, magoadas e prejudicando muitas vezes uns aos outros, e não nos damos conta de que o que mais precisamos é derramar o nosso coração no altar e receber de Deus a cura perfeita, porque como foi pregado ontem, o testamento foi feito, amém? E foi selado, e a ordem foi dada. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém? E esse sarados é corpo, alma e espírito, porque uma igreja abençoada é uma igreja frutífera, uma pessoa abençoada é uma pessoa frutífera. Então a pergunta: será que a alma não manifesta sintomas quando estamos doentes? Você já convive e já esteve em contato com pessoas doentes na alma? Sim ou não? Sim. O que você acha? É fácil detectar, é muito fácil perceber pessoas doentes na alma. Qualquer um que convive com pessoas, você percebe quando uma pessoa é doente na alma. E às vezes aquele que é doente não consegue enxergar, porque ele justifica a sua doença, porque é uma doença que não promove dor física. Então ele pode empurrar a sua doença com uma barriga, mas é uma doença autodestrutiva e destrói todos que estão à sua volta e afasta, porque quem fica junto será destruído por uma alma infrutífera, por uma alma doente. E a palavra do Senhor nos ensina algumas coisas a respeito disso. E eu gostaria de começar hoje com um homem chamado Caim. Caim era filho de Adão e Eva. Caim tinha um irmão que chamava-se Abel. Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador da terra. Um dia os dois levaram ao altar do Senhor, levaram a sua oferta. Caim levou do fruto da terra e Abel levou da sua ovelha e ofereceu em sacrifício ao Senhor. A palavra diz, lá em Gênesis capítulo 4, que o Senhor, ele recebeu a oferta de Abel, mas a de Caim ele rejeitou. E isso promoveu no coração de Caim fala comigo, sentimento
sentimento. Sentimento. É aí que começa a doença da alma. Os sentimentos que permitimos que nasçam no nosso coração. Naquele momento, Caim permitiu que nascesse no seu coração um sentimento contrário ao seu irmão. É interessante notar que Deus é que aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Mas contra Deus ele não poderia fazer nada. Então ele se revolta contra aquele que é aceito por Deus. E aí então ele planeja no seu coração matar o seu irmão Abel. Abre lá em Gênesis 4, verso 8. Gênesis capítulo 4. Hoje eu estou sem o meu óculos, não sei onde eu coloquei, não achei. Eu estava falando para a Vivi, eu tenho que encostar na parede para poder ler. A distância, né? A grande distância. Gênesis 4, 8 fala: falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Agora vai lá, você achou? Não, é de longe? Ou é de perto? Vixe. Não deu. Não, mas dá para me ler. Dá. Eu consigo ler. Fala assim, a gente se familiariza com o texto, então fica fácil ler, não é? Vamos lá em 1 João 3, 11 e 12. Glória a Deus. 1 João 3, verso 11 e o verso 12. Fala assim comigo, família. Veja bem, Caim e Abel eram família. 1 João 3, verso 11 e 12. Diz assim: porque esta mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ok? O que nós vemos aqui? Uma alma doente. Uma alma que encheu o coração de inveja, que encheu o coração de ressentimento, porque ele foi rejeitado por Deus. E em vez desse homem chegar ao arrependimento, chegar diante de Deus e perguntar: Deus, por que tu estás me rejeitando? Por que o Senhor não está aceitando a minha oferta? E procurar um conserto com o Senhor? Não, ele enche o coração de raiva, ele enche o coração de ira, e ele arquiteta na sua mente, no seu coração: eu vou matar Abel. Ou seja, ele se rebela mais ainda, sobe ira no coração. Eu vou lhe perguntar: você é uma pessoa irada? Você é uma pessoa que se ira fácil? Porque isso é do maligno. Nós não podemos ser pessoas que estão todo momento se irando, todo momento desejando, porque a ira abriga-se no coração do tolo. Amém? A pessoa que por tudo se ira, por tudo briga, por tudo quer tirar satisfação, por tudo quer lá frente a frente, ela causa dissensão, ela causa contenda, e sobe no seu coração, ela abre a brecha para que o diabo coloque no seu coração o espírito de morte, o espírito de vingança, o espírito do ódio, que são demônios, queridos. Porque o sentimento entrou em Caim, e esse sentimento, quando abrigou-se dentro de Caim, gerou dentro dele: mate, acabe com seu irmão, mate. E ele arquitetou, ele bolou o plano, ele convidou o seu irmão para ir ao campo com ele. Lá vai o coitado do Abel, inocente. Quem é que ia pensar que o próprio irmão, né? Quem é que tem irmão aqui? Teu irmão te convida para uma viagem, arquiteta te matar. Te convida para ir comer um belo churrasco e põe veneno na Coca-Cola. Você vai pensar isso do seu irmão? Porque você ofereceu uma oferta ao Senhor, ou porque você serve a Deus fielmente e isso está incomodando ele? Você pensaria que o seu irmão fosse te matar? Porque você é fiel a Deus? Mas aqui esse homem fez.
esse homem teve esse sentimento. E isso era, fala comigo, família. Família. Era um homem doente na alma, que permitia que os seus sentimentos ruins aflorassem, que a vingança subisse, que o desejo de matança estivesse presente, que a rebeldia estivesse presente. Porque quando ele mata Abel, o Senhor então vai perguntar: Caim, onde está o teu irmão? E ele fala: por acaso sou eu babá do meu irmão? Sou eu que cuido do meu irmão? Ele ainda é arrogante, ele é uma pessoa rebelde, ele é uma pessoa de coração ruim. Talvez Caim até esse momento tivesse muita saúde física, mas Caim precisava ter um encontro com Deus para o arrependimento. Ele precisava ser quebrado, ele precisava ser tratado pelo Senhor. E queridos, quando nós permitimos que esse tipo de sentimento entre no nosso casamento, entre na criação dos nossos filhos, entre na comunhão corpo de Cristo, isso gera terríveis danos. É uma ovelha doente, que não produz fruto, que não dá cria saudável, mas que onde passa leva à morte, leva à morte. E aí eu me pergunto: como é que você trata o seu marido? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata os seus filhos? Quando as coisas, são desagradáveis, como você lida com esses conflitos, que faz parte da vida, queridos? Porque nós temos que ter a unção do Espírito Santo. Porque o Espírito que nos foi dado é para trazer sobre nós domínio próprio, é para trazer sobre nós a mansidão, é para trazer sobre nós paciência, é para trazer sobre nós paz, amor verdadeiro, amor de Cristo, para lidar com a situação de tal forma que nós estejamos levando vida, dando vida. Porque quem tem vida dá vida, mas quem tem morte passa a morte. Quem tem amor ama, quem tem ódio odeia. E nós precisamos entender que esses sentimentos de ódio, de vingança, todos eles pertencem ao inferno, pertencem a Satanás, pertencem aos demônios. E isso não pode estar no coração do salvo, não pode estar no coração do crente, não pode estar a esposa odiando o seu marido, o marido odiando a sua esposa, amaldiçoando os seus filhos, brigando com um, brigando com o outro. Isso não é de Deus. O Espírito de Deus é amor, o Espírito de Deus é perdão, o Espírito de Deus é paz. Onde nós entramos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Todo crente onde entra, ele deixa a paz. Por isso que o cumprimento do crente é paz seja convosco, porque onde eu entro eu levo a paz de Cristo, porque Cristo está em mim. Amém? E quantas vezes essa não é a verdade de alguns? Quantas vezes essa não é a vivência de alguns cristãos que não se deixam ser transformados pelo Espírito Santo? Caim estava tendo a oportunidade de ser transformado por Deus quando Deus chama ele para a conversa. E quantas vezes Deus nos tem chamado para uma conversa olho no olho, para mudarmos, para sermos transformados, para deixarmos Deus operar em nossa vida a transformação, mas fechamos o coração e não deixamos Deus nos transformar. Caim não deixou Deus transformá-lo, Caim não deixou Deus conduzi-lo ao caminho do arrependimento. Ele ficou topetudo. Será que você é um crente topetudo? Será que você é um homem de Deus topetudo, uma mulher de Deus topetuda? Porque os topetudos serão quebrados. Serão quebrados. E quando forem quebrados, dói. Nós temos, queridos, que pelo Espírito Santo quebrantar o nosso coração e nos humilharmos, irmos para o pó, colocarmos o nosso rosto no chão
e clamar a Deus: Deus me transforma, Deus cura a minha alma. Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa: sozinho você não muda, sozinha eu não mudo, sozinho nenhum de nós mudamos. Porque a nossa natureza é inclinada ao pecado. Quem nos transforma é a presença gloriosa do Espírito Santo. Aleluia, Deus. É a liberdade que nós damos para que Ele nos mude, para que Ele nos transforme. Amém? Senão, não há mudança. Caim, ele era uma alma doente, e uma alma doente gera morte. Vamos ver outra pessoa, lá em Números capítulo 12. Fala comigo: família. Família. Pois é, essa aqui também era irmã de Moisés, Miriam. Só Jesus na vida dela. A Miriam, ela se mostra em um determinado momento na caminhada para Canaã como uma alma doente. O que aconteceu em todo o percurso da saída do Egito até culminar nesse momento, que o coração dela começa a olhar para o irmão com maldade. Ela começa a olhar para Moisés com um sentimento contrário ao sentimento de irmão. Porque irmãos se amam, irmãos se protegem, irmãos se cuidam um do outro, né? Você pode até ter alguma coisa contra o teu irmão, reconhecer a falha, mas ai de quem fala mal do seu irmão. Você não permite isso. Você pode ter desavenças com o seu irmão, mas se alguém vir bater nele, você vai em defesa dele, porque é seu irmão. Mas aqui num determinado momento, Miriam permitiu se levantar contra o seu irmão. Houve coisas acontecendo, relacionamentos, vozes sendo faladas ao seu coração, que fez com que ela se rebelasse e projetasse e arquitetasse tirar Moisés da autoridade sacerdotal, do cuidado, da liderança que ele tinha sobre o povo de Israel, que ele não pediu. Nenhum momento ele quis essa liderança. Quem deu? Deus. Ele falou: não quero, não sou gato, sou pesado de língua, manda outro. Teimou. Deus falou: é você, e acabou. Ele não pediu isso, mas ele obedeceu ao que Deus mandou. Amém. Mas Miriam permite encher o seu coração, os seus sentimentos com coisas tão ruins contra o seu irmão. E sabe, queridos, você pode amar uma pessoa e de repente Satanás entrar no coração e colocar algo tão ruim contra a pessoa e você deixá-la de amar. Você pode deixar de amar o seu esposo, você pode deixar de amar a sua esposa, você pode deixar de amar o seu amigo, o seu irmão, a sua igreja, o seu pastor, de repente. É só dar brecha, é só não vigiar o coração e os sentimentos existentes dentro de nós. É só não reconhecermos a entrada do inimigo. Miriam não reconheceu no seu coração quando foi que o inimigo entrou. Ela não percebeu que sorrateiramente vozes estavam vindo no seu coração dizendo: olha, você é tão igual ao seu irmão, porque só ele tem que liderar, porque não pode outro assumir o lugar dele, porque você e Arão não assumem o lugar dele, o que ele faz vocês também podem fazer. E começou a cogitar isso no coração, e foi aquilo crescendo, alimentando, e é claro, ela logo foi passando isso para a frente e convidando adeptos para abraçarem os seus sentimentos e sentirem o que ela estava sentindo. Olha que perigo. E aí a palavra do Senhor fala, né? A sedição de Miriam e Arão, ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Teve um momento quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que Miriam foi cheia do Espírito Santo, e ela começou a dançar, e ela começou a cantar.
sobre o livramento, sobre os cavalos e cavaleiros de Faraó que ficaram no mar, mas o povo do Senhor passou com o pé enxuto. Ela começou a profetizar. Eu não sei se isso encheu o coração dela, né? E isso já entrou no coração dela e ela achou que ela já podia desfazer e desprezar o dom do seu irmão, porque usa bem isso, Deus não falou por nós também, e o momento que nós encontramos a fala de Miriam sendo usada por Deus é nesse momento, sabe que Amém. os dons não são nossos, são do Espírito Santo. Nós somos vasos nas mãos do Senhor, e nós devemos agradecer a Deus pelo dom de cada irmão, mas jamais comparar-se e achar-se melhor, porque nós não produzimos dons, é o Espírito Santo que os dá. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí a palavra do Senhor vai falando assim, ó. E era o varão Moisés, como era Moisés? Muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era um homem que tinha o Espírito de Deus. E lá no livro de Gálatas fala que quem tem o Espírito de Deus tem mansidão dentro de si. Aleluia. Tem o Espírito de mansidão. Porque o Espírito de mansidão nos capacita para lidar com problemas. Nos capacita para trabalhar com contrariedades. Nos dá graça suficiente para resolver questões. Por isso que todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ser cheio de mansidão. Amém? Porque Deus entregará abacaxis para você descascar. Deus entregará pepinos nas suas mãos. E você terá que ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo para glorificar o nome do Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Quando Moisés vivia em situação difícil, o que ele fazia? Senhor, o que eu faço? Quando o povo queria água, morrendo de sede no deserto, querendo matar Moisés. Olha que situação de um líder, de um pastor. O rebanho querendo matá-lo, o rebanho querendo voltar atrás. E ele fala, Senhor, o que é que eu faço? Ele tinha que buscar o socorro do Senhor, porque havia um grande problema ali presente no arraial. E ele falava, Deus, e agora? Eles vão me matar ou vão querer voltar para o Egito? E o Senhor fala, Moisés, o que você tem na mão a vara? Então toca na rocha. E ele tocou na rocha e o problema foi resolvido. A rocha verteu água. Amém? Por quê? Porque o homem que tem o espírito de mansidão, a primeira coisa que ocorre na hora de um problema é correr para aquele que resolve problemas, que é o próprio Deus. Amém. Se você for uma mulher mansa, tiver o Espírito Santo na sua vida, quando o problema surgir, você não vai brigar, você não vai gritar, você não vai criar problemas na sua casa, para o seu marido, para os seus filhos, na sua igreja, lá no seu trabalho. Sabe o que você vai fazer? Correr para o altar do Senhor e falar, Deus, me dá direção. Amém, Jesus. Você vai falar, Espírito Santo, eu tenho que glorificar o teu nome nessa luta. Eu tenho que exaltar o Senhor como mulher de Deus, como homem de Deus aqui e agora. Aleluia. Mas se você não tem o Espírito Santo, não é mansa na sua vida, não é manso na sua vida, na sua alma, você vai partir para a ignorância, você vai usar um linguajar carnal, você vai usar as armas da carne e não as armas do Espírito. E as armas do Espírito se chama jejum, oração, dependência de Deus, busca do Senhor, até Deus falar comigo, eu não me movo, até Deus falar comigo, eu não faço absolutamente nada, eu espero em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos aprender. Amém, Jesus. Porque quem aprende com Deus vai gerar, vai ser sadio na alma, vai ser espiritual na sua vida, no seu caminhar. Amém, queridos? E aí o que acontece? Lá vai esse povo falando. Então fala, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Havia profetas, se houvesse, Deus falaria com eles, ou mostraria em sonhos e em visões.
Mas para Moisés havia um diferencial. Ele fala: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aleluia, Deus. E aqui, queridos, nos chama a atenção. A ovelha sadia, ela consegue ver o mundo espiritual. A ovelha sadia, ela consegue ver o servo de Deus como verdadeiro servo de Deus. Miriam e Arão não olhavam mais o seu irmão como servo de Deus. Será que você está deixando de olhar para o seu irmão como servo de Deus? Será que nós, como igreja, estamos olhando para os outros e procurando motivos para recriminar, para não aceitá-los no nosso coração? Porque Miriam e Arão falaram que ele casou com uma mulher que não é da tribo de Israel. E então eles usaram esse motivo para desmerecer um homem que era fiel a Deus. Então não é o homem que fala eu sou fiel, Deus fala o meu servo que é fiel em toda a sua casa. Deus entra em defesa de Moisés. Amém, Deus. Então isso traz para nós uma vigilância. Não levante, não abra sua boca para falar contra ungidos de Deus. Não duvide da fidelidade deles, porque você não conhece o coração de ninguém, nem o seu. Amém, Jesus. Às vezes nós achamos que conhecemos o nosso coração. A palavra diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e corrupto. Às vezes achamos que somos os melhores e somos os piores. Às vezes achamos que estamos lá no começo da fila e Deus nos colocou lá no último lugar. Miriam estava se pondo na frente como a primeira. Colocou seu irmão lá no último. Quem é ele? Deus também fala por nós. Ele casou com aquela mulher que nada. Olha as acusações. Mas Deus fala: ele é meu servo, ele é fiel em toda a sua casa. Eu falo com ele face a face, ele fala comigo. Aleluia, nós temos um relacionamento, uma intimidade que eu não tenho com você. Então, queridos, doença da alma. A doença da alma, ela se projeta contra o outro. Ela se projeta com a finalidade de abater alguém, de destruir a vida de alguém. Caim doente na alma, quem ele abateu? Ali, o seu irmão Abel. Miriam doente na alma, ela se levanta contra quem? Contra o seu irmão Moisés. Se você estiver doente, preste atenção na sua alma. Você sempre se levantará para destruir alguém. Seja com a língua, seja com as atitudes, seja com a difamação. E o Espírito Santo pede que nós observemos isso na sua palavra. Porque uma alma doente, ela vai prejudicar o outro. Sempre. Sempre guarda isso no teu coração. Se houver uma manifestação de doença na tua alma, com certeza, você estará incomodado com alguém. Você carregará uma oposição contra alguém, um sentimento contrário. Quando se fala aquela pessoa é uma bênção. Aí você fala, mas ela é. Aí você já vai colocando todos os defeitos. Você nunca vai olhar a qualidade, nunca vai aceitar a qualidade. Você sempre vai trazer e fazer referência àquilo que te incomoda na outra pessoa. Mas aquilo é pecado? Aquilo realmente tem a ver com o pecado? Não tem. Tem a ver com a doença da nossa alma, dos nossos olhos, do nosso coração. Moisés ser casado com aquela mulher não incomodava Deus, mas incomodava Miriam. Você percebe isso? Que às vezes nós estamos nos incomodando com coisas que não incomodam a Deus. O irmão usa amarelo, eu odeio amarelo. Aí você pega e fala, eu não odeio não, tá lindo, eu gosto de amarelo, eu só estou usando exemplo. A Lina olhou assim com a blusa amarela. Né? É só um exemplo, né? Aí veja bem, e aí aquilo te incomoda. O irmão é de um jeito, penteia o cabelo de um jeito, fala de um jeito, né? E aquilo te incomoda. Mas o irmão está errado naquilo. Por que você está incomodado com ele? Porque a sua alma é doente. Porque a sua alma é doente.
Porque se eles tiverem pecado, o que nós temos que fazer? Exortar uns aos outros em amor e trazê-los de volta para Cristo. E o resto, nós não temos que nos importar se está de salto, se está de chinelo, se está com roupa branca, preta, do jeito que está, se está pintado, se está sem maquiagem, se gosta, se não gosta, não temos que nos importar. Mas muitas vezes a nossa alma doente fica buscando defeitos. Miriam ficou buscando defeitos no seu irmão. Mas a doente ali era ela. E aí o Senhor, para mostrar como estava a alma de Miriam, porque é engraçado que são os dois, Miriam e Arão, que pecam. Mas onde vai a sentença maior? Na cabeça, em quem criou o problema. Porque Arão era um bobão. Arão era Maria, vai com as outras. Se você perceber o percurso de Arão, é assim: Moisés sobe, aí o povo constrói, começa a arquitetar de construir um bezerro de ouro, de voltar aos deuses do Egito, e ele vai e ajuda, né? Era a Maria. Se a Maria vai com as outras, cuidado, ele não seja essa não, seja firme, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não vai cair, ser besta não. E aí a lepra que estava na alma dela, o que aconteceu? Saiu para fora. Saiu. Veio à tona para o seu corpo. Toda doença na alma é uma lepra. É uma lepra. E ela se manifesta. E então ela é expulsa do arraial, vai ficar lá, fora do arraial por um determinado tempo, para o arrependimento, para pensar e para a lição, para todo o povo. Para todo o povo. E aqui, queridos, é família. Família. Nós vemos como o diabo quer matar, roubar e destruir famílias. Como o diabo quer separar famílias. E como é fácil criar problemas dentro da família, se nós não guardarmos o nosso coração, se nós não guardarmos os nossos pensamentos, se nós não vigiarmos os nossos sentimentos. Podem subir coisas horrorosas no seu coração e no meu coração, mas nós devemos trazer a presença do Senhor para as nossas vidas e não permitir que o mal enraize no nosso coração. Porque se ele entrar e corromper a nossa alma, em vez de nós sermos ovelhas sadias, dando cria no reino do nosso Senhor, abençoando a nossa casa, abençoando aqueles que estão perto de nós, nós estaremos amaldiçoando. E Deus não nos chamou para amaldiçoar, mas Deus nos chamou para abençoar. Nós somos abençoadores da parte de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo para levar boas novas, notícias de paz, notícias de salvação. Eis que o Salvador chegou. Você entra num lugar e você entra com a presença do Senhor para levar vida. Você entra na sua casa para levar vida. O Espírito Santo colocou no meu coração há alguns meses. E eu tenho falado para vocês: leve Jesus para a sua casa, leve a presença do Senhor para a sua casa, deixa Deus entrar no teu coração, deixa Deus entrar na tua alma e mudar sentimentos perversos, ruins, pensamentos malignos que não pertencem ao Senhor, que são do diabo, que são de demônios destruidores, que vão te fazer infeliz, que vão te fazer uma pessoa amarga. A pior coisa que tem, você já parou para pensar? Crente amargo, crente que não tem alegria, crente que não sorri, crente que não abraça, crente que não tem comunhão com os irmãos, crente que não consegue se relacionar, que não consegue ter uma boa conversa, que não consegue brincar, né? Tem gente que é assim. Tem gente que é tão carrasca, né, no seu coração, na sua alma. São pessoas infelizes, são pessoas doentes na alma, são pessoas que não têm beleza em nada, são pessoas amarguradas. E quem fica perto dela vai sofrer. Quem fica perto de crentes assim sofre, queridos, porque Deus é bom, a alegria do Espírito Santo deve estar na nossa vida. Amém? Deve existir dentro de nós um amor e uma alegria profunda e verdadeira. Amém. E que se manifesta. Na vida de Miriam se manifestou o mal, mas na vida daquele que tem Cristo se manifesta o bem, se manifesta a presença do Altíssimo. Glória a Deus. Um outro relato de pessoas doentes
Eram os 10 espias que está lá em Números 13, que você sabe muito bem o mal que esses 10 homens causaram a todo o povo de Israel, a toda a nação. Por causa deles, todos aqueles que estavam acima de 21 anos perderam o direito do quê? De entrar na terra prometida. Pessoas doentes na alma impedem que outros sejam salvos. Vou repetir, pessoas doentes na alma impedem que outros sejam salvos. Isso é muito verdade. Esses homens eram tão doentes na alma, tão incrédulos em relação à palavra de Deus, em relação à voz do profeta Moisés, que eles viram tudo que Deus falou que tinha e que ia fazer, mas eles não acreditaram. E eles não acreditaram e não foram pedir: ó Deus, nos dê fé. Ajuda-me na minha incredulidade, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor falou, me capacita para crer. Queridos, é natural muitas vezes do homem você olhar e falar assim: puxa, mas será mesmo? Mas você incitar o outro a descrer, aí já é outros 500, né? Você ir para o quarto, orar e falar: Deus, eu não consigo entender isso, me ajuda, Senhor. Se isso vem de ti, me ajuda a compreender, abre o meu entendimento, né? Abre, Senhor amado, meu coração, para que eu possa enxergar com olhos espirituais. É uma coisa. Agora você sair espalhando e falando: ó, realmente é tudo verdade, a terra manda leite e mel, olha que o cacho de uva maravilhoso, olha o que nós trouxemos é maravilhoso, mas lá a terra tem gigantes, vai ser impossível entrar naquele lugar. Nós não vamos conseguir, porque aos olhos deles nós somos como gafanhotos, nós somos minúsculos. Deu um pavor geral no povo. O povo começou a ficar todo alvoroçado, amedrontado, porque 10 espias, doentes na alma, duvidosos, medrosos, porque o medo é uma doença da alma. Se você tem medo das coisas, você precisa ser liberto. Tenho medo de ser roubado, tenho medo. O medo é um espírito e ele atrai o mal para a nossa vida. Por isso que nós temos que expulsar. Se subir o medo no teu coração, você tem que repreender. Espírito do medo, eu te repreendo, sai, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor e nos livra de todo mal. Nada nos tocará, nada vai nos alcançar sem que tenha a permissão. Amém. A permissão do Senhor, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou nós cremos na palavra ou não cremos. Amém, Jesus. Mas nós temos que entender que há tantas doenças que começam a tomar conta da alma, queridos, que começam a obstruir a fé, que começam a fazer com que nós percamos a bênção do Senhor, que deixemos de viver a promessa. Aqui o medo, a incredulidade da alma deles impediram a salvação dessas pessoas, impediram a bênção dessas pessoas. 40 anos rodando naquele deserto por causa de 10 homens que incitaram medo, que incitaram incredulidade. O que nós estamos falando, o que nós estamos profetizando, porque eles profetizaram contrário à vontade do Senhor. Profetas do diabo, profetas do inferno, que paralisaram a jornada até a terra prometida. E aqueles homens morreram lá mesmo. O que está saindo da nossa boca é bênção ou maldição, porque a boca fala o que está cheio, o coração. E o nosso coração tem que estar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio da fé do Senhor. Os nossos sentimentos têm que estar moldados pela ação e poder do Espírito Santo de Deus, vivendo o melhor de Deus, a sua presença, a sua unção. A unção de Deus tem que despedaçar o jugo da nossa alma. A unção de Deus tem que tirar de nós todo bloqueio, todo muro que está levantado dentro de nós, impedindo a ação e o derramar do Espírito Santo, a fim de que nós possamos verdadeiramente desfrutar da presença do Senhor. Nós temos que orar e falar: Deus, descortina os meus olhos espirituais. Deus, rompe com as barreiras da minha alma, transforma a minha alma, Senhor, porque eu preciso ver com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, falar na linguagem do Espírito, andar no poder do Espírito, me mover, fazer e trabalhar no poder do Espírito.
viva, uma igreja forte, uma igreja sarada, curada no corpo, na alma, no espírito. Porque a ovelha sadia, ela dá cria. Qual foi a cria que Caim deu? Nenhuma. Qual foi a cria que Miriam deu? Nenhuma. Qual foi a cria que os 10 espias deram? Nenhuma. Qual foi a cria que Judas Iscariotes deu? Nenhuma. Porque não houve arrependimento. Porque não prestaram atenção à voz do Senhor. Porque não inclinaram o coração e falaram: Deus, eu sou pecador e preciso ser transformado. Um dos grandes bloqueios da cura se chama orgulho. É que são cheios do poder do Espírito Santo. Porque o orgulhoso, ele se preocupa com o irmão que está do lado. O orgulhoso, ele se preocupa com a sua posição diante das pessoas, o que os outros vão pensar de mim. O orgulhoso, ele não abre o coração, ele não fala nem línguas porque ele tem vergonha dos outros pensarem que ele é louco, que ele é doido. O orgulhoso, ele não se rende. O orgulhoso não pede perdão. O orgulhoso não faz nada que é a vontade de Deus. E aí, queridos, nós temos que observar isso na palavra do Senhor e pedir que Deus examine a nossa alma, examine o nosso coração e olhe e veja em nós se nós estamos sendo pessoas sadias, se nós somos pessoas realmente saradas e curadas, se nós somos pessoas amáveis, se nós somos pessoas bondosas, se nós somos pessoas perdoadoras, se nós somos pessoas construtoras, edificadoras. Nós fizemos um trabalho na escola com as crianças da Abelhinha, produzindo mel, e usamos aquele texto de Efésios 4:32, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros em Deus, como Cristo vos perdoou. Amém? E como nós temos que trazer isso para o nosso coração, porque um coração transformado pelo Senhor, ele está sempre pronto a perdoar. E eu pergunto a você, você está sempre pronto a perdoar? Você está sempre pronto a perdoar a sua casa, a sua família, por coisas que fizeram e não te agradaram? Porque no relacionamento social, relacionamento uns com os outros, queridos, sempre há atritos, sempre haverá atritos, porque sempre haverá diferenças, pontos de vistas diferentes. Mas qual a nossa disposição no meio dos atritos de manter a paz, de manter a harmonia, de alegrar o Espírito Santo, de glorificar o Senhor? Está disposto a perdoar o seu irmão em Cristo ou não? Vou passar pelo corredor e nem vou olhar para a cara dele, não vou abraçar, não vou cumprimentar, não vou dar mão, não vou dar paz. Sabe o que é isso? Orgulho. Os humildes serão exaltados, mas os orgulhosos serão abatidos. Verdade. Nós não podemos ter coração orgulhoso, nós temos que ter um coração quebrantado. Está perdoado em nome de Jesus. Aleluia. Perdoado em nome de Jesus. Para os casados, se todas as vezes, eu falo aqui para todos nós casados, se nós não perdoássemos, nós não estaríamos casados, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você já tinha separado, já tinha casado com outro, e descasado, casado com outro, e descasado, casado com outro e descasado. Ia continuar nesse percurso de casar e descasar o tempo todo. Porque com todas as pessoas haveria algum tipo de diferença, haveria algum tipo de atrito. Mas quando há um coração perdoador, você faz como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para a frente, para o alto, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém. Nós esquecemos do passado, nós projetamos um futuro glorioso, um futuro de paz, um futuro de alegria, uma vida harmoniosa, uma família abençoada, uma igreja abençoada, uma convivência abençoada e ungida, um trabalho ungido das nossas mãos para o Senhor, porque é isso que a nossa alma projeta. Mas tem pessoas que não conseguem projetar felicidade, tem pessoas que não conseguem projetar alegria, tem pessoas que não conseguem projetar sonhos e propósitos divinos do Senhor na sua vida, no seu coração. Eu te convido hoje a projetar, ter esses projetos divinos no seu coração, na sua alma. Projete para o seu casamento felicidade. Projete amor no seu relacionamento familiar. Projete
Sabe, projete felicidade. Nós temos, queridos, que construir a nossa felicidade. Ela não cai do céu, mas ela é construída mediante o conhecimento da palavra do Senhor. Nós entendemos que é isso que Deus quer. Então, Senhor, é isso que eu vou viver, é isso que eu vou construir. Amém? Você vai querer viver isso. Você vai desfrutar disso. A vida é curta para ficar entre tapas. A vida é curta para ficar brigando um com o outro. Afinal de contas, é esse que você tem, é essa que você tem. São esses os teus filhos. É essa a tua igreja. Você fala, eu vou embora dessa igreja. Pois na outra você vai ter que viver individualmente, isoladamente. Porque se você se envolver, haverá conflitos e diferenças. Porque isso faz parte do ser humano. Ou você muda, ou você muda. Ou então vai viver numa ilha, só com macaco, sem gente. Porque aí você não vai ficar brigando com macaco, né, coitado? Mas com jeito a gente briga, né? Pior que briga também, mas o macaco já dá logo uma bocada na cabeça e vai resolver. Né? Ele está em cima da árvore, né? Dá paz logo. Então veja bem, queridos, o Espírito do Senhor pergunta à nossa igreja: você quer ser uma ovelha sadia e da cria? Ou você quer ser uma ovelha como Caim? Uma ovelha como Miriam? Uma ovelha como os 10 espias? Uma ovelha como os Judas Iscariotes? Que tipo de ovelha nós queremos ser no rebanho do Senhor? Que tipo de produção nós queremos dar? Vida ou morte? Amor ou ódio? Perdão ou ressentimento e mágoa? Porque essa decisão é nossa, é nossa. Eu decido perdoar, eu decido amar, eu decido ser feliz, eu decido ter alegria no meu coração, eu decido buscar a Deus, eu decido orar, eu decido estudar a palavra do Senhor, eu decido servir ao meu Deus, eu decido amar a minha igreja, eu decido amar os meus irmãos. Independente do que possam fazer, é uma decisão minha, é uma decisão sua. Se o fulano fala mal de você, decida amá-lo. E se você decidir amá-lo, nada subirá no teu coração contra ele. Sabe o que você vai fazer? Todo dia você vai orar e abençoá-lo. Todo dia. Amém. Não haverá nada no teu coração. Mas se você decidir odiá-lo, tudo que estiver nele vai te incomodar. Porque é uma decisão nossa, queridos. É a nossa alma. Ou a nossa alma é sarada, ou ela é uma vergonha no reino do nosso Senhor. Ou ela é uma doença, ela é um câncer que se alastra e se espalha no meio da congregação, que se espalha no meio da sociedade, que se espalha dentro da nossa casa e família. Você tem que aprender a ser feliz. Você tem que aprender a ser feliz. Você tem que aprender a viver a vontade de Deus. Paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Aprender a andar no Espírito. Aprender a glorificar ao Senhor. Aprender a dar glória, aleluia, em todo o tempo. É glória, aleluia, aleluia e glória. É louvado seja o teu nome. Obrigado por essa vitória. Obrigado por essa luta que eu venci, Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por aquilo. Obrigado por isso, por aquilo, por isso e por aquilo. Desenvolver em nós o espírito de louvor, de ação de graças, de confiança ao Senhor. Se Caim tivesse confiado que o Senhor era poderoso para transformar o seu coração, ele não tinha feito a besteira que fez. Se os 10 espias tivessem a confiança no Senhor, no poder da sua palavra, na autoridade do seu nome, o Deus que abriu o mar vermelho, que era entregar aqueles homens, aquela nação, ele falou, está falado, ele falou, ele vai fazer. Amém, Jesus. Mas eles permitiram que subisse. E hoje a minha pergunta a você, querida igreja: o que você está permitindo que suba ao teu coração? Eu quero que você examine o seu coração, em nome de Jesus. E se você entrou aqui nessa noite com ressentimento, com uma mágoa, com um pensamento ruim, em primeiro lugar contra a tua casa, você deve levar Jesus para dentro da sua vida e levá-lo para dentro da sua casa. Você tem que entrar hoje, pôr o pé dentro da sua sala. Lá, se você entra pela porta da sala, pela porta da cozinha, pela porta que você entrar,
Jesus entra comigo. Aleluia. Reina na minha casa. Amém. Quando você entrar nessa igreja, você tem que falar: Jesus entra aqui, reina aqui conosco. Aleluia. Onde você for no seu trabalho, Jesus reina aqui comigo. Em nome de Jesus, seja Senhor deste lugar, seja Senhor desta casa, seja Senhor da nossa igreja, seja Senhor da minha família, seja Senhor dos nossos relacionamentos. Amém. Porque quando nós pensarmos em chamarmos Jesus para o comando, todo o nosso ser será impactado pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pelo amor de Deus. Haverá uma unção derramada sobre as nossas vidas. Quanto tempo faz que você não sente a unção de Deus na sua vida? Quanto tempo faz que você não ora em línguas no espírito de alegria e de prazer, no reino espiritual do Senhor? Quanto tempo faz que você não levanta as mãos para o Senhor e sente realmente o fogo do Espírito Santo dentro de você? Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós estamos dando lugar às coisas ruins no nosso coração, mas nós temos que esvaziar o nosso ser e falar: Deus, eu quero me esvaziar de mim e me encher de Ti. Eu quero que saia tudo que não convém, tudo que não te agrada, tudo que pode prejudicar aquele que é o meu próximo. Senhor, em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus, e entre o teu poder, entre o teu fogo, entre a tua unção de amor, a tua unção de graça, a tua unção de paz, a tua unção de alegria, a tua unção de serviço. Eu sou teu servo, eu sou tua serva, Senhor. Amém, Jesus. E quando nós fizermos isso, queridos, nós vamos viver o sobrenatural. Nós seremos as ovelhas sadias, dando cria por onde passar, gerando vidas, ganhando almas, amando a nossa igreja, amando os nossos irmãos, amando o mundo, tendo misericórdia daqueles que estão no erro, orando, compadecendo. Sabe, em vez de nós falarmos Jesus mata, ou morre, você vai falar Jesus salva, você vai estender a mão: Senhor salva, Senhor tem misericórdia, Senhor liberta. Porque será o fluir do Espírito Santo em nós, através de nós. Amém? Aleluia, Vamos ficar em pé. Amém. Aleluia. O Senhor nos ama. E a igreja é saudável, a igreja curada na alma. E se nessa noite você tem qualquer coisa na sua alma que tem sido um muro de separação, uma brecha, uma cilada do diabo, nós não podemos deixar de arrumar a casa. Todos os dias nós temos que arrumar a casa. Todos os dias nós temos que acertar diante do Senhor. Você vai pedir em nome de Jesus: Senhor, arranca. Hoje eu vou sair daqui livre, com a minha alma plenamente sarada e curada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai cantar: receber do Senhor um novo coração. E